meu nome é Eduardo Branquinho, estou aqui na Bluesoft como desenvolvedor há alguns anos e eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre aprendizado, né? Sobre como criar um plano de estudos. Essa apresentação aí, que é um arquivo quase texto, né? Que é o Markdown, ela está no meu GitHub. Depois eu vou mandar o link para vocês, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, porque tem alguns links aí, tá? Bom, primeiro eu deixei a fonte aí, que é esse canal do YouTube chamado Dev Eficiente. É um programador que ele compartilha lá alguns assuntos sobre aprendizado, programação e diversas outras coisas, tá? Então eu deixei um link para o canal do YouTube dele. Eu assisti alguns vídeos e aí eu cheguei nessa apresentação. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem bastante conteúdo legal. Bom, primeira coisa é por que é importante falar sobre esse assunto, sobre um plano de estudo, sobre aprendizado e tudo mais, né? Como desenvolvedor ou desenvolvedora, a gente precisa aprender coisas novas o tempo todo. Então, às vezes, a gente aprendeu o Java, mas é uma versão nova, então a gente tem que aprender a versão nova do Java, né? No nosso trabalho, a gente usava, por exemplo, Ruby para fazer testes de aceitação, agora a gente mudou para Java, então, poxa, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender a fazer testes de aceitação com Java. E, às vezes, a gente vai precisar aprender rápido, né? De vez em quando, a empresa quer lançar um produto novo no mercado, quer lançar um aplicativo, só que, poxa, eu não sei desenvolver aplicativo. Bom, então eu vou ter que aprender e, de vez em quando, pode ser que esse aprendizado tenha que ser rápido, né? Então é interessante a gente já ter essa expertise em aprender as coisas, né? E o terceiro ponto é que a gente vai sempre ter um aprendizado contínuo, né? A gente sempre vai precisar aprender coisas novas, né? Há quem fale que a gente vai precisar ficar aprendendo coisas novas a vida inteira, né? Conforme o mercado de trabalho vai evoluindo, a gente tem que ir acompanhando. Então, saber como aprender uma coisa nova, né, é super importante, ainda mais na nossa profissão, que a tecnologia muda muito rápido, tá? Então, vamos ver aqui um passo a passo sobre como obter informações de um determinado tema, tá? Eu vou usar aqui o exemplo do Java. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer é explorar o assunto, tá? Então, a gente vai se perguntar, o que é o Java? Por que eu uso o Java? Como eu uso Java e alguns exemplos de código Java, tá? Isso daqui é só para colocar o pé na água, sabe? Só para dar uma explorada superficial no tema. Então, é sempre bom fazer essas perguntas de o quê, por quê, como. Eu gosto também de ver alguns exemplos, né? Isso pode servir para qualquer coisa, né? Ah, o que é machine learning? Ah, mas por que eu usaria machine learning, né? Como que se usa o machine learning? E me dá um exemplo de uma aplicação prática de machine learning, tá? Isso daqui é só para a gente aquecer ali, né? Então, e onde a gente pode pesquisar isso? Pode ser no Google, né? Primeiro, jogar lá no Google mesmo assim, o que é o Java? Pegar ali o primeiro artigo, né, e dar uma lida. Tem YouTube também, que é uma fonte super fácil de super acesso super tranquilo. E TED Talk também. Dependendo do assunto que a gente está aprendendo, o TED Talk é super interessante, porque são palestras rápidas, de 15 minutinhos, onde o apresentador ou apresentadora já vai dar uma introdução sobre o tema. Então, depois desse primeiro passo, dessa exploração, a gente precisa saber responder a pergunta mais básica, assim, ó, o que é o Java e quando eu uso, né? Se a gente conseguir responder isso, legal, já demos uma explorada sobre o tema, né? Isso daqui, claro que é bem raso, mas já é um primeiro passo. Então, terminei esse passo, eu conseguiria falar sobre Java por 5 minutinhos, conseguiria explicar isso lá para o meu amigo da faculdade e tudo mais. Legal. O segundo tema aqui é sobre a recuperação do conhecimento. Porque quando a gente vê um vídeo no YouTube, a gente assiste uma palestra do TED Talk, a gente está pegando informações e colocando na nossa cabeça, aqui no nosso cérebro. Mas é importante a gente praticar a recuperação disso. O que significa? Uma dica prática é fazer um resumo, por exemplo. Então, poxa, eu assisti ali uma palestra super legal, eu vou fazer um resumo aqui em texto sobre o que eu aprendi com essa palestra. Quando a gente faz isso, a gente fica exercitando a recuperação desse conhecimento. Uma outra dica é fazer um resumo em áudio ou em vídeo. Como o Wilson falou na apresentação dele, uma das melhores formas da gente aprender é a gente ensinar. Então, poxa, eu vou fazer um vídeo falando sobre o que eu aprendi aqui do Java por enquanto. Isso vai exercitar a nossa recuperação, né?
Isso é super importante porque o conhecimento ele tem que ser adquirido de uma forma ativa, não de uma forma passiva. Não adianta eu ficar assistindo 15 vídeos no YouTube sobre o que é Java, se eu não exercitar, né, se eu não fizer algo de forma ativa, eu vou acabar esquecendo isso. Tá? Então esse passo é importante, a gente recuperar esse conhecimento. Eu acho que eu fazer os resumos ali é uma das formas que eu mais gosto. Então, eu aprendi o tema, vou fazer um resuminho ali de 5 linhas mesmo, coisa simples, para começar a exercitar isso. Tá? Um outro passo aí do nosso cronograma vai ser a investigação do contexto. Tá? O que significa isso? Bom, quero aprender Java, tá? Então, eu vou tentar descobrir o que faz um desenvolvedor Java Júnior. Poxa, o que um desenvolvedor Java faz? Né? Existe algum tópico que seja prioritário? Né? Poxa, eu preciso começar por aqui, eu preciso começar por ali. O que é prioridade? Tem algum framework ou tecnologia que é obrigatório saber? Aquele pessoal fala assim, não, se você não souber isso aqui, você vai ter muita dificuldade. Por exemplo, no Java, vamos supor, você precisa saber Spring Boot, não? O mercado tá super falando de Spring Boot, um monte de empresa, e é ali, se você não souber isso, vai ficar difícil. Tá, então, legal, é importante eu saber disso. Quais os principais problemas resolvidos por um desenvolvedor Java? Tá, o desenvolvedor Java, ele resolve que tipo de problema? Então, eu estou tentando entender qual é o meu contexto, né, sobre essa tecnologia. Aí, para quem que a gente pode fazer essas perguntas? Bom, é meio óbvio, mas é para um desenvolvedor ou desenvolvedora Java mais experiente. E como essas perguntas aqui são simples, a gente pode abordar um desenvolvedor, se a gente não conheceu, se a gente conhecer melhor ainda, mas, poxa, eu estou aprendendo Java, será que você pode me responder essas coisas? Pode perguntar no LinkedIn, pode perguntar para um amigo, pode perguntar na empresa, que ele vai te responder isso e já vai te dar ali um contexto. Quanto ao contexto também, é importante você saber onde você vai querer aplicar isso, tá? Porque assim, eu quero saber Java. Tá, mas você quer saber Java para desenvolver games, né? Quero desenvolver jogos? Não, eu quero desenvolver um aplicativo. Não, eu quero desenvolver um sisteminha, né? Uma aplicação web. Então, isso vai mudar bastante o que eu vou ter que aprender, né? Se são games, provavelmente vai ser um assunto bem diferente de aplicação mobile. Tá? Então, a gente vai mapeando isso, a gente vai mapear o nosso contexto, o que a gente tem que aprender. Legal. E com essas informações, nós vamos fazer alguns objetivos de aprendizado. Né? O que eu quero saber? E aí, aqui vai ser um pouquinho mais prático, né? Então, vou falar que eu quero criar uma aplicação em Java, mesmo que básica. Vou fazer uma aplicaçãozinha Java, que eu vou falar a minha altura e o meu peso, e ela vai me dar o meu IMC. Legal, já é um objetivo aí. Uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Mas então, não, eu quero conseguir usar as principais bibliotecas do Java. Não quero saber tudo Java, de frameworks. Quero só aprender as principais bibliotecas. Por exemplo, collections. Legal. Então, se eu aprender collections, eu já matei o meu objetivo. Não, eu quero fazer teste de unidade. Bacana. Então, o que eu preciso aprender para fazer teste de unidade? Então, esse é o meu objetivo, né? Quero fazer uma aplicação, quero desenvolver um jogo simples, quero fazer um aplicativo de despertador. Isso vai ser o nosso objetivo de aprendizado. Tá. Bom, agora a gente tem que aprender sobre essas coisas. A gente já mapeou ali, né? A gente já tem um mind map ali sobre o que eu preciso aprender para conseguir fazer o meu objetivo. Tá? Então, eu descobri que eu preciso aprender Spring, descobri que eu preciso aprender sobre banco de dados, tudo mais. Agora eu vou atrás desses assuntos, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de curadoria da fonte de estudo, né? Bom, quando a gente for pegar uma fonte para estudar, a gente vai levar em conta dois aspectos: a autoridade da fonte e a facilidade de consumo. Tá, o que é isso? A autoridade da fonte é quem entende sobre esse assunto, né? Quem realmente sabe falar sobre Java, quem realmente entende sobre machine learning, né? Então eu vou descobrir quem é a autoridade sobre esse assunto, né? Aquela pessoa que assim sabe de trás para frente, sabe programar Java de olho fechado, e a facilidade de consumo. Às vezes esses dois tópicos eles brigam um pouquinho entre si, porque às vezes a autoridade da fonte pode ser assim, poxa, quem mais entende sobre isso fez um artigo acadêmico e eu vou dar uma olhada. Só que você vai lá, são 30 páginas de um documento PDF super complexo, com termos super técnicos, um negócio super aprofundado, que é realmente maravilhoso, né?
A pessoa que sabe do assunto está falando ali, poxa, por 30 páginas. Só que vai ser difícil para a gente ler, né? Pô, a gente está aprendendo, eu não vou entender esses termos técnicos. Então, você sempre tem que ficar equilibrando entre essa autoridade da fonte e a facilidade de consumo. Poxa, o quanto é fácil eu ler isso aqui? Então, a gente sempre tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Nem tentar achar algo que seja super fácil. Poxa, tem um vídeo de 10 minutos aqui no YouTube. Poxa, legal. Só que quem fez esse vídeo, será que ela sabe do que ela está falando? Será que ela vai te apresentar as últimas versões do Java? Será que ela vai te apresentar boas práticas? Então, falando um pouquinho mais sobre a autoridade. A primeira delas, a documentação oficial. Então, sempre que você quiser aprender alguma coisa, o primeiro lugar que você vai dar uma olhadinha é a documentação oficial da tecnologia. Por exemplo, estou aprendendo Vue.js. Bacana. Eu vou entrar lá no site do Vue.js e vou ler a documentação oficial. Praticamente todas as tecnologias, frameworks e tudo mais, têm uma documentação oficial. Então, eu vou dar uma olhada lá. Por quê? Porque, poxa, é o pessoal que fez o negócio. Então, pô, quando eu vou lá na documentação do Java, é o dono do Java que está escrevendo ali sobre como eu tenho que fazer. Essa aqui é a autoridade máxima. Então, acima dessa não tem como. Um outro ponto ali são os criadores da tecnologia. Então, poxa, tem lá, por exemplo, numa empresa, um desenvolvedor que ele é um committer do Java. Ele ajuda a desenvolver o Java. Ele já fez algumas linhas de código que está lá dentro do Java. Poxa, legal. Ele sabe o que ele vai falar ali, então. Por exemplo, está falando do Vue.js. Bom, tem um rapaz lá que ele fez o Vue.js, né? Ele, poxa, tá lá desde a versão 1. Bacana, então ele é uma autoridade sobre o assunto. Caso eu não saiba, poxa, tem uma linguagem aqui que foi open source, não sei exatamente quem foi o criador, não tem uma documentação oficial. Legal, mas tenta procurar alguma autoridade no assunto, né? Aquela pessoa que é toda palestra de Python, ela tá lá, dando palestra, trabalha numa empresa super renomada, já trabalha com Python há 20 anos, né? Desenvolvedores sêniores gostam de ver vídeos dessa pessoa que, poxa, então, né, apesar de não ser uma autoridade, às vezes, oficial, dá para ver que essa pessoa conhece sobre o assunto, tá? Agora, falando um pouco sobre as fontes de consumo, né? Listei algumas que são fáceis aqui, né? Curso, eu acho que é uma das mais simples, né? Todo mundo já fez algum curso na vida. Então, você entrar lá no Alura, você entrar no Pluralsight, entrar na Udemy. Um curso é super fácil, né? Você vai dar play e a pessoa vai te mostrar um passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz isso. Então, é uma fonte de consumo bem fácil, bem tranquila. Eu sei que ela vai falar de uma forma bem clara. Livro, né? Livro também, poxa, é um negócio super antigo, assim. Então, poxa, eu quero aprender Java. Com certeza tem inúmeros livros de Java. Eu sei também que é um conhecimento que está bem estruturadinho em tópicos, em capítulos, com exemplos. Terceiro é playlists do YouTube, que às vezes as pessoas subestimam um pouco, mas eu deixei 3 exemplos aí, né? São links aí, não precisa clicar no Wilson, mas tá lá para depois se alguém quiser dar uma olhada. O primeiro eu coloquei estruturas de dados e algoritmos com Java, que é da Loiane. Você entra aí, são, poxa, 30 ou 40 vídeos curtinhos sobre fazer uma estrutura de dados e estudo de algoritmos com Java. E a Loiane, ela é uma desenvolvedora super experiente, trabalha como desenvolvedora especialista no Citibank, já passou por grandes empresas também, vive palestrando por aí, então tem uma autoridade sobre o assunto e ela fez lá, disponibilizou de graça no YouTube, né, de uma forma bem simples. Esse segundo link aí é de um workshop avançado de Vue.js, né, que Vue.js é uma tecnologia ali de front-end com Evan You. Tá, quem é esse tal de Evan You? Evan You é simplesmente a pessoa que criou o Vue.js. Ele era um desenvolvedor do Google, queria desenvolver uma aplicação nova ali, um framework novo para front-end. Ele fez sozinho a versão 1 do Vue.js, lá de madrugada, programando, fez todas as linhas de código do Vue.js, ele que fez. E tem um workshop sei lá, de 10 aulas, se eu não me engano, do criador da tecnologia explicando como usar. Então, pô, se eu quero ser um bom desenvolvedor Vue.js, eu tenho que assistir esse workshop, né? A autoridade máxima, a pessoa que criou, disponibilizando de graça no YouTube, de forma de workshop. Poxa, super valioso. E o terceiro aí eu coloquei que é uma playlist também de 30 vídeos, se eu não me engano, chamada Descomplicando Docker, que é do Jefferson. Então ele vai lá desde o básico do Docker, segundo pastor, é quase um curso, né? Ele tem lá 30 ou 40 vídeos também.
Então, esses são 3 exemplos de playlists super legais do YouTube, que está lá de forma gratuita, não precisa pagar nada, é só entrar lá, todo mundo consegue acessar o YouTube. Então, é uma fonte de fácil consumo, né? Bom, uma outra coisa aqui que é importante aí no nosso passo a passo é assim, bom, legal, achei uma autoridade sobre o assunto, achei um, uma forma de aprender fácil aqui, achei um curso legal. Agora está na hora de praticar. Então, aqui chega a parte dos exercícios. Eu coloquei esse tema aí, esse tema chamado prática deliberada. Depois, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, é um tema bem interessante, darei um papo reto só sobre isso, que é falar um pouquinho sobre a prática, né? Bom, deixei três dicas aí. Uma delas é achar bons exercícios. Eu deixei um link aí para o Hacker Rank, né, que o Eda aqui da Bluesoft já fez um papo reto sobre isso também, que é um site que tem exercícios de Java. Olha, faz uma aplicaçãozinha aqui que vai saber dar o troco de uma compra. Então, eu fiz uma compra de R$ 35, dei uma nota de 50, como que eu devolvo o troco? Aí você tem que implementar em Java. Existem diversos exercícios, né? O segundo aqui é uma ideia interessante também, que muitas empresas, quando elas vão fazer entrevistas, elas dão um desafio para você entrar nessa empresa. Então, eu deixei um link aí que tem diversos desafios de empresa, por exemplo, do PicPay ou do iFood, que é um desafio que você entra lá, tem explicação, olha, tem essa aplicaçãozinha aqui, como que você faria para implementar um carrinho de compra? O carrinho de compra tem que ter isso, tem que ter funcionalidade X, Y, tudo mais, e ele fala o que você tem que fazer. Então é super interessante você entrar lá, ver como que é o desafio do PicPay, mesmo que você não queira trabalhar, né? Claro, é só uma prática. O que o PicPay te pede para fazer no desafio deles e você tenta fazer. O que o iFood pede? O iFood pede para eu fazer uma aplicação com restaurantes, com pedidos. Poxa, legal, vou tentar fazer. E aí tem diversos deles. Uma terceira dica é procurar catas. Eu deixei um exemplo aí, também que são diversos catas, mas para explicar o que é um kata, dar um exemplo prático. Aí nesse link tem um sobre Java, que é de lambdas. Lambda é uma funcionalidade que apareceu no Java 8, super útil, super, sim, maravilhosa. Você tem que usar ela todos os dias, assim, é bem comum a gente precisar usar ela. E o que uma pessoa fez? Criou algum código Java sem Lambda e te pediu, olha, eu tenho essa classe que não usam Lambda, e então tenta você colocar a Lambda dentro dessas classes, faz uma troca, né? Do Java antigo para Lambda. Então, poxa, super útil. Pô, eu estudei Java 8, estudei Lambda, agora tem uma lista aqui de exercícios para eu transformar o código antigo em código Lambda. Legal, vou treinar esse assunto. Essa parte do exercício, ela é super importante, tá? Porque como eu falei, o conhecimento, ele nunca é passivo. Não adianta eu assistir o workshop lá do Vue.js com o criador do Vue.js, achei um monte de vídeo do YouTube sobre estruturas de dados com Java, com uma desenvolvedora super ferrada também, que manja tudo. Se eu não praticar, eu vou esquecer tudo. Tá? Eu sei porque eu já passei por isso, principalmente no começo da carreira. Eu assistia muito curso do Alura, assistia um curso, assistia outro. Passa 2 meses, se você não praticou, se você não fez esse exercício, você vai começar a esquecer tudo. Quando você pega ali o teclado mesmo para fazer, você fala assim, poxa, mas como é que faz isso daqui mesmo? Como que eu declaro essa variável aqui? Como que é esse lambda? Tá? Porque a gente ficar assistindo só passivo não vai gravar direito na nossa mente, tá? Então isso aqui é super importante, tá? Eu dei algumas dicas extras aqui também para o nosso passo a passo, que é participar de palestras. Então, poxa, eu quero ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora Java. É interessante você participar de palestras, de meetups, de reuniões de Java, porque você vai se inserindo no meio, né? Então, se eu estou numa palestra, eu vejo várias pessoas falando sobre Java, falando sobre isso, falando sobre aquilo, alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou reter. E também tem a parte net, né, que é interessante. Então, conhecer algumas pessoas e tudo mais. Essa segunda dica que parece meio estranha, né? Parece que é dormir o suficiente. Fala, nossa, mas não tem nada a ver com as outras. Eu deixei aí um link para um artigo acadêmico que fala sobre a privação de sono e a nossa capacidade de aprendizado, tá? E assim, é direta a relação. Se você ficar dormindo pouco, durmo 5 a 6 horas por um tempo, isso vai te atrapalhar na sua capacidade de aprendizado, tá?
Esse artigo deixa isso bem claro, tem alguns gráficos lá que ele mostra assim, o quanto vai decaindo ali a sua capacidade de reter informações, quanto menos você dorme, né? Na época da faculdade era bem difícil, porque eu fazia faculdade à noite, trabalhava de manhã, então não tem muito o que fazer. Então, mas não se preocupe muito se esse é o seu caso, porque é temporário, né? Temporário, faculdade é temporária, depois a gente consegue dormir um pouquinho mais. E uma dica também é que o conhecimento ele é cíclico. Então você vai perceber que, poxa, fui lá, aprendi o básico do Java lá, chegou umas aulas, eu pratiquei e tudo mais. Poxa, legal, desenvolvi uma aplicação Java, bacana. Aí você fala assim, bom, mas como que eu disponibilizo isso? Como que eu consigo colocar isso na internet para outras pessoas acessarem, né? Porque, legal, desenvolvi a aplicação Java, mas ela está na minha máquina, né? Ninguém consegue ver. Como que eu consigo colocar isso na web? Aí você vai voltar lá do começo. Poxa, como disponibilizar a aplicação no servidor? Aí você vai pesquisar no YouTube, você vai dar uma olhada sobre como que é o tema, você vai ver as autoridades, você vai procurar um livro, um curso, você vai ter que praticar, você vai ter que fazer tudo isso, né? Poxa, legal, disponibilizei uma aplicação na web, bacana. Será que ela funciona sem bugs? Como é que eu consigo fazer um teste automatizado para essa aplicação? Aí, de novo, vai começar lá de novo. Então, você vai perceber, na sua carreira, você vai ter que ficar fazendo esses ciclos, né? Aprendi Java, depois aprendi teste. Poxa, mas e agora o front-end? Vou ter que fazer uma telinha bacana, né? Eu vou começar lá, o que é HTML? O que é CSS? Tem que procurar playlists ou autoridades sobre o assunto. Isso aqui, na verdade, é a nossa carreira, tá? Carreira de programador é isso, é ficar fazendo esses ciclos para ficar aprendendo. E cada vez que a gente faz um ciclo, a gente aprende a aprender, né? Você vai percebendo que você vai começar a pegar as coisas um pouquinho mais rápido, tá? Então, eu deixei um resumo aqui. Passo 1 é explorar o tema. Exploração no YouTube, no Google, uma palestrinha de 10 minutos, só para colocar o pé na água. Vai fazendo resumos do que você está aprendendo para exercitar a recuperação da informação. Poxa, fez um resumo aqui de 5, 10 linhas, bacana. Conhecer o seu contexto. Eu quero trabalhar, poxa, no Google. Se você quer trabalhar no Google, provavelmente você vai ter que conhecer bastante de algoritmos. Porque, inclusive, na entrevista dele, eles te dão um quadro branco, um canetão e pede para você fazer um algoritmo de ordenação. Então vou ter que aprender muito sobre isso. Se você quer trabalhar numa empresa, talvez, que está fazendo um aplicativo de finanças, talvez eu não precise saber disso. Eu tenho que saber sobre outras coisas. Então, conheça o seu contexto, isso é importante, tá? Isso vai te dar um norte. Tenha objetivos de aprendizado. Saiba o que você quer fazer de forma prática. O que eu quero conseguir fazer com esse meu conhecimento. Encontre fontes que tenham autoridade, sejam pessoas que saibam do que estão falando, e, na medida do possível, que seja fácil de consumir. Aqui só dá uma dica, que nem sempre vai ser tão fácil de consumir, tá? Principalmente quando a gente vai ficando mais sênior, às vezes a gente vai ter que encarar coisas difíceis mesmo, tá? Poxa, às vezes eu vou ter que ler uma documentação densa mesmo, da vida, né? Praticar, parte do pratica eu até coloquei em negrito ali, porque isso é super, super importante. Se a gente não praticar, a gente vai esquecer. Se não praticar, não dá para falar que a gente sabe fazer. Eu sei fazer isso daqui. Poxa, mas você não fez nenhuma vez? Então, né, não sei se você sabe mesmo, né? E ficar fazendo esses ciclos de aprendizado. Então, pega um tema, aprende, poxa, bacana, faz o próximo. Como já deve dar para perceber, isso não vai ser rápido, tá? Então, poxa, eu quero ser um desenvolvedor, eu quero ser uma desenvolvedora especialista. Não vai ser em 4, 5 meses que eu vou chegar lá, tá? Vai levar anos, na verdade. Então, tenha paciência, mas vai fazendo esses ciclos aí que um dia você chega lá. Bom, espero que alguém tenha conseguido pegar alguma dica aí, que eu tenha conseguido passar algum insight para vocês que tenha sido útil. E essa era a minha palestra. Obrigadão.